A graça e a paz estejam com todos. Eu quero ler um trecho que é muito importante nesta Semana Santa. Ontem nós tivemos a Sexta-feira da Paixão, a morte do Senhor Jesus. Hoje é chamado de Sábado de Aleluia, que é um interstício entre a morte e a ressurreição de Jesus. No domingo, primeiro dia da semana, pela manhã, o Senhor Jesus ressuscitou. Por isso nós temos amanhã, 6 da manhã, domingo, primeiro culto. Nós chamamos o culto da alvorada. Em João, capítulo 20, versículos 19 a 23, diz assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas da casa onde estavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio e lhes disse: Paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Ao verem o Senhor, os discípulos se alegraram. Jesus lhe disse outra vez: Paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Acabando de dizer isto, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, estarão perdoados, e a quem retiverdes, serão retidos. É interessante esse trecho, porque ele vem justamente depois da manhã da ressurreição. Maria Madalena e as mulheres que foram ao túmulo viu que estava vazio. Ela volta, acharam que tinha roubado o corpo de Jesus, e logo a seguir os discípulos voltam para casa, mas Maria fica ali no lugar do túmulo chorando, e Jesus aparece a ela. Ela vai, anuncia aos discípulos, dizendo: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas, e aquilo que Jesus falou. E finalmente, ao cair da tarde daquele primeiro dia, Jesus aparece àqueles que estavam na casa. Se você notou na nossa leitura, eles estavam com medo dos judeus, medo porque certamente iriam atrás, porque o corpo de Jesus não estava lá. Eles achariam que teria sido roubado, e ao entrar, a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja convosco. Eu quero dizer a você nesta Páscoa: paz seja convosco. Paz seja sobre a vossa casa. Paz seja sobre a vossa família. Paz esteja em todo lugar. E na manhã da Páscoa, e durante as celebrações que teremos, e você com seus familiares, ore pela paz em Jerusalém. Ore pela paz na Palestina, na região do Oriente. Ore pela paz no nosso mundo. As profecias se cumprem, mas o Senhor disse que era para orarmos pela paz em Jerusalém. E logo a seguir, ele de novo diz: paz seja convosco. E logo a seguir, ele diz que estaria enviando os discípulos. E aí ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Só que você sabe, tanto quanto eu, que Jesus passou 40 dias para que o Espírito Santo viesse, batizasse
aquele grupo que estava reunido, e aí Pedro levanta-se, prega, e é o início da igreja do Senhor Jesus. É interessante que eu penso nesse trecho que quando Jesus soprou, nesses 40 dias soprou e o Espírito Santo estava com os discípulos, nesses 40 dias ele andou preparando, ele andou caminhando, ele andou falando do que iria acontecer, ficar em Jerusalém. Mas Pedro já começou uma transformação naquele dia, porque assim que o Espírito Santo vem, ele se levanta, prega uma mensagem de arrependimento e 3.000 almas se convertem, iniciando a igreja do Senhor. Essa Páscoa você possa meditar, entender que nós temos que ir à sociedade, testemunhar como cristãos que amamos a Jesus, que a solução desse mundo é Jesus, que sem Ele nada podemos fazer, tudo é dele, tudo pertence a Ele, Ele é o cabeça da igreja. Homem nenhum tem igreja. Pode estar lá num CNPJ, um nome, mas o dono da igreja é Jesus. O prédio é prédio. A organização é terrena, mas a igreja do Senhor tem dono. O rei está no trono e um dia estaremos lá com ele. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por mais essa Páscoa. No século 21, daqui a 8 anos, menos que isso, nós estaremos celebrando 2033, o ano da sua morte e ressurreição. Pai, se o Senhor nos der o privilégio de podermos participar esse ano de 2033, nós estaremos glorificando o Teu nome, porque será um marco especial na nossa vida, na vida da Tua igreja. Abençoe essa Páscoa, abençoe as famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, até a próxima. Feliz Páscoa.